a partir desse instante, já levarmos as nossas mentes a Deus Pai Todo-Poderoso e principalmente aos nossos mentores, com a leitura do Evangelho de Lucas, com o título de A Luz do Corpo. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr em um lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, põe a lamparina no lugar próprio, para que a pessoa que entrar possa enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando seus olhos são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, quando os olhos são maus, o corpo todo fica na escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que há em vocês não vire escuridão. Pois se todo o corpo de vocês está cheio de luz, e nenhuma parte está na escuridão, ele brilhará, tanto como se estivesse iluminado por uma luz. Nós sabemos que para evoluir, temos que mudar a nossa natureza. Temos que nos tornar pessoas cada vez melhores. Sejamos justos. É uma dificuldade, é uma barreira que nós, encarnados, temos. Aliás, não só nós encarnados, todos os espíritos que estão nessa mesma condição que nós. Nós temos essa dificuldade. Até mesmo porque achamos muito difícil e longe de ser alcançado a iluminação própria, a iluminação do nosso espírito. Achamos quase que inalcançável pela nossa compreensão que nós temos hoje. Você diz, mas evoluir está distante de mim. Eu sou muito diferente de um espírito evoluído. Eu reconheço em mim que ainda sou muito atrasado nos meus conceitos, nos meus pensamentos e principalmente nas minhas atitudes. Meus irmãos, é por isso que estamos encarnados. Estamos encarnados, temos a oportunidade de compreender de que temos que, de fato, mudar a nossa natureza, buscar compreender o que a espiritualidade maior espera de nós. É claro, esperam que, através dos nossos trabalhos espirituais, da nossa assistência a outros espíritos sofredores desencarnados e a outros encarnados que também nos procuram, prestar a caridade é o princípio básico de qualquer espírito que está buscando a sua evolução. Mas hoje nós vamos falar de nós. Não vamos falar da caridade para terceiros. Vamos falar da caridade para com nós mesmos. Esse trecho do Evangelho fala da luz do corpo. E todos nós sabemos, é claro, o Evangelho é apenas parábola. São apenas exemplos simplórios que puderam ser usados naquela época. Nós entendemos que quando uma pessoa está perdida, quando se fala do luz do corpo, já se imagina você todo brilhando, irradiando uma luz. Para nós encarnados isso não vai acontecer. O que pode irradiar no lugar da luz para nós encarnados é o sentimento e a percepção da confiança que outro pode ter em você. É a sua condição de liderança, de líder, de mostrar e citar e apontar o caminho para outro. O nosso exemplo seria o seguinte: você está sozinho e perdido à noite em uma estrada. Você não sabe para onde ir. E de repente você percebe que em algum lugar existe uma luz. Para você não importa que luz é aquela, se é uma lanterna, se é o farol de um carro, se é uma lâmpada elétrica acesa ou se é uma fogueira. Com toda certeza você vai em direção àquela luz. É assim que se orienta todos aqueles que estão perdidos. E tirando deste exemplo mais tosco, uma pessoa que está desesperada, não sabe o que fazer, não tem orientação diante de um problema, quando ela encontra uma pessoa que lhe apresente a solução, que lhe demonstre ali alguma esperança na solução do seu problema, então essa pessoa se torna iluminada para aquele desesperado. E assim podemos citar vários e muitos outros exemplos. É assim que funciona. Se você tem o conhecimento, se você pode ser a esperança de alguém,
se você pode ser o norte para o outro, se você não demonstrar a sua capacidade, se você não demonstrar aquilo que você tem, é como se fosse uma lamparina embaixo de um cesto. Não vai iluminar e nem orientar ninguém a nada. Se a sua luz for conhecimento, se você não usá-lo, não vale nada. Se você é um profissional, em qualquer área que seja um pedreiro, um advogado, um mecânico, se você não usar o seu talento, se você não usar a sua capacidade, aquilo que você possui, nada valerá nada. Não terá efeito nenhum. Então, a sua luz vai estar apagada. E sendo que você a tem, você a abafou e a escondeu. Então, meus irmãos, a luz para o corpo se diz também a nossa própria evolução, daquilo que nós sentimos. Nós não podemos ser presos por nós mesmos. Aí que nós vamos entrar numa questão do perdão. É natural que quando alguém lhe deve, você lhe cobre. É o seu direito. E é justo também que você receba por aquilo que alguém está lhe devendo. E é claro, você vai cobrar. Você vai fazer de tudo para receber. Mas pode ser que você não receba. Pode ser que aquele que lhe deve não tenha condições de lhe pagar, ou simplesmente não quer pagar e por algum motivo você não vai receber. Só que durante esse processo de cobrança, você não pode, em hipótese alguma, dedicar a sua vida a realizar essa cobrança. Cobre, mas continue trabalhando, continue produzindo, porque caso você não receber, você não fique sem nada. Você continuou a produzir. A sua vida não parou simplesmente por cobrar o outro. Este exemplo foi um exemplo financeiro que eu citei. Mas vamos agora partir para o lado espiritual, que é o ponto que mais nos interessa. Uma pessoa te magoou, te humilhou, te xingou, te passou um constrangimento grande perante outras pessoas, e você tem ali, dentro de você, um ódio em relação a essa pessoa. O seu único sentimento é de vingança, de fazer o mesmo ou até pior com aquela pessoa. Aí eu já digo, não façam isso, larguem para lá, não cobrem, não coloque mais um peso na sua existência em se vingar. Quando você tem a capacidade de perdoar, você não está perdoando o outro para que o outro fique livre de você. Você está perdoando para que você se livre deste peso, para que você se livre deste freio de mão puxado na sua vida. Porque quando uma pessoa chega a este ponto, todos os dias você lembra dessa situação. Todos os dias você sofre e revive toda aquela situação. E ao invés de você estar trabalhando, crescendo espiritualmente e moralmente para o seu benefício, você está ocupado no desejo da vingança. Eu digo isso, então os espíritas então têm uma filosofia de uma bondade extrema, de uma evolução muito nobre, perdoou o outro. É muito bonito, de fato é muito importante para aquele que é perdoado. Mas se você analisar, o maior beneficiário do perdão é aquele que perdoa. Ele ficou livre de um sentimento negativo e de um peso a mais na sua existência. Todos nós já temos muitos problemas, nós já enfrentamos muitos obstáculos, nós já temos os nossos próprios desafios para serem vencidos, não precisamos de mais um. Aí você pergunta, aliás, me perguntaram, porque não é a primeira vez que eu toco nesse assunto. Existe na doutrina vários cursos, e eu dou algum desses cursos na doutrina, que nós temos a iniciação, a elevação e a centúria. E eu falei sobre o perdão, que nós devemos sim perdoar o outro, mas você não precisa estar do lado do outro. Perdoar é diferente de amar.
Porque você perdoa alguém, você não precisa estar beijando e abraçado com aquela pessoa. Na verdade, você não precisa nem ser amigo da pessoa. Sadão, mas não é isso que Jesus diz no Evangelho. No Evangelho, Jesus diz para amarmos os nossos inimigos. Meus irmãos, isso do ponto de vista espiritual, para espíritos já evoluídos, para espíritos que estão desapegados das ignorâncias e das dificuldades do encarnado, das dificuldades humanas. Se você já é capaz de perdoar o outro, já está bom. O amor, a capacidade de amá-lo, vem depois. É por isso que a humanidade tem dificuldade em amar o outro. Ele pensa que para perdoar, você tem que voltar a confiar na pessoa, que você tem que amar e conviver e compartilhar da vida da pessoa. Eu acho que é aí que está o erro. Se você puder amar, ótimo, maravilha. A sua condição espiritual no segmento evolutivo está ótimo, está excelente. Mas para a nossa condição, o fato de perdoar já está bom demais. Isso vai facilitar o seu próximo passo evolutório. E a partir daí, quando você se tornar um espírito mais livre, um espírito liberto das dificuldades humanas, aí sim você se torna capaz de perdoar. Eu fiquei surpreso. Tem muitas outras palestras, né, de outras doutrinas espíritas, que às vezes a gente acompanha ou até vê relances e pequenos trechos de algumas palestras. Eu vou citar esse pequeno trecho, não vou citar o nome das pessoas porque não me lembro o nome das pessoas, mas da história eu me lembro. E como essa pessoa tornou isso público, então eu acho que não tem problema lembrar da história. É a história de um rapaz que contava que quando criança, o pai dele bebia todos os dias e bebia muito. E que pelo menos 2 vezes por semana, o pai chegava embriagado em casa, espancava a mãe, ele e os irmãos. Pelo menos 2 vezes por semana. E com o passar do tempo, depois que eles cresceram, eles encorajaram a mãe a se separar do pai. Então isso aconteceu, se separaram, e todos eles carregavam uma mágoa, uma tristeza e até um ódio muito grande do pai, inclusive a mãe, tanto ele e os seus irmãos. Depois que ele se tornou adulto, se tornou um homem, começou a seguir e estudar o espiritismo, ele começou a sentir vontade, desejo de perdoar o pai. Mas só que ele se via diante de um dilema. Ele pensava que se caso ele perdoasse o pai, ele estaria traindo a sua mãe e seus irmãos pelos sofrimentos que eles sofreram. Esse era o dilema que ele estava vivendo. Então ele percebeu que ele poderia perdoá-lo, não carregar mais essa mágoa. E chegou justamente no ponto em que eu estava dizendo há pouco. Ele entendeu que o pai dele não merecia ser perdoado, mas ele sim merecia perdoar o seu pai. Porque, como eu estava dizendo, era um peso, é um sofrimento a menos que ele passou a carregar na sua vida. E assim ele se tornou mais livre para compreender e trabalhar nas suas obras e naquilo que ele acreditava. Ele ficou com uma preocupação a menos em sua mente, né? E eu fiquei satisfeito, porque a ideia, o ponto de vista, o entendimento era o mesmo. E assim nós vamos trabalhando e galgando, medindo a nossa própria evolução. Se você quer evoluir, seja o melhor que você puder ser, principalmente com você mesmo. Se livre de todo o peso que você carrega em excesso. Existe muito que nós carregamos, muito que nós fazemos, muitas preocupações que nós temos que não nos acrescenta em nada, apenas nos rouba tempo, nos rouba energia, nos rouba concentração, nos rouba produtividade. Se alguém lhe deve, deixe para lá. Se essa dívida for financeira, cobre, é o seu direito. Mas não viva em função de nada disso.
Viva em função de você mesmo. Progrida, cresça, trabalhe espiritualmente. Nós somos espíritos, meus irmãos. Lembre-se que nós vivemos em função do nosso karma. É a base do espiritismo. A principal base do espiritismo é o karma. E o karma está ligado à reencarnação. Sem esses dois fatores, sem esses dois fatos, não teríamos a base do espiritismo. Se estamos no processo de reencarnação, é porque não aprendemos ainda o que deveríamos ter aprendido. E o pior de tudo, quando temos a oportunidade de aprender algo, nós fazemos algo de errado. E isso vai formando o nosso karma. Se estamos aqui é porque erramos e muito. Se estamos aqui, tenho certeza de uma coisa: nós precisamos do perdão do outro para nos tornarmos livres deste processo de reencarnação. Esse círculo reencarnatório não vai cessar, não. Vai continuar sendo assim por muito e muito tempo. Enquanto não aprendermos aquilo que Deus Pai Todo-Poderoso espera que aprendermos. Falei errado, mas vai ser mesmo. Então, depende de nós mesmos. Não devemos culpar ninguém por qualquer dificuldade ou problema que nós temos. Nós somos os únicos responsáveis por toda a condição que estamos vivendo nos dias de hoje. Nós sempre falamos, nós somos hoje exatamente o reflexo de tudo que fomos no passado. As nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo aquilo que nós sofremos foi criado por nós mesmos. Existe no Evangelho vários trechos, várias parábolas que mostram os princípios da reencarnação e que a reencarnação é algo real na nossa vida. E todos os povos têm essa concepção, até mesmo porque até aqueles que não acreditam na reencarnação acreditam na vida após a morte, mesmo que não assumam isso. Até porque todo mundo fala: quando eu morrer, eu quero ir para o céu. É lógico que a vida continua após a morte do corpo físico, senão não acreditariam nisso. Todos hoje que para nós são santos, estiverem encarnados. E talvez podem estar encarnados de novo. Para termos uma ideia, é muito provável que nós já tenhamos rezado para nós mesmos. Existe essa possibilidade. É possível. Estamos hoje encarnados, mas estivemos desencarnados em uma época. E antes estávamos encarnados. E se estamos de novo encarnados, é porque algo precisa mudar na nossa natureza. Precisamos compreender algo que mesmo com tanto tempo passado, mesmo depois de tudo que foi feito, não só por Jesus, mas por vários outros profetas, ainda não pudemos compreender o que precisamos fazer, é porque, de fato, nós precisamos de uma luz em nossas vidas. E agora nós temos esta oportunidade. Nós temos contato com espíritos evoluídos que não digam exatamente o que devemos fazer, mas nos aponta a direção. Mas aí já é maldade, não é, Adão? Por que então que os mentores de luz não me dizem o que eu devo fazer? É justamente porque nós temos que evoluir por nós mesmos. Se a espiritualidade nos dissesse claramente o que devíamos fazer, iríamos cumprir, iríamos fazer o que nos foi dito, mas faríamos por conveniência, e não porque de fato melhoramos, e não porque de fato pudemos aprender alguma coisa. A evolução tem que partir da natureza do espírito, e não simplesmente do desejo de evoluir. Desejar simplesmente qualquer coisa que seja não resolve nada se você não praticar, se você não construir. A boa intenção de fazer algo
não significa nada, se você de fato não o fizer. Assim somos nós hoje. Nós temos a capacidade de desenvolver a nossa mediunidade, nós temos a capacidade de manipular e interagir com energias superiores, que poucos têm acesso neste mundo de encarnado. Só que muitas vezes nos falta dedicação, nos falta comprometimento com nós, com a espiritualidade e com as nossas obrigações crísticas. Ora, se somos cristãos, temos sim a obrigação de agir como cristãos. Mas não é o cristão que age por conveniência ou que age por vaidade, mas aquele que compreende e que tem a capacidade de entender, partindo pelo princípio de que o próprio Jesus diz no Evangelho que a casa do meu Pai existem muitas moradas. E você vibra, tem um padrão vibratório de acordo com uma dessas casas, com uma dessas moradas. E se as moradas de Deus Pai Todo-Poderoso, não quer dizer que todas sejam de luz, porque o mundo inferior, querendo ou não, também pertence a Deus Pai Todo-Poderoso. Este mundo em que nós estamos pertence a Deus Pai Todo-Poderoso. E nós somos conduzidos para o mundo a qual aquele nós temos afinidade semelhante. Isso, meus irmãos, não vai mudar. Você vai e você será aquilo que a sua consciência, que o seu padrão vibratório indica quem você é. O Evangelho nos mostra, para mim, em toda passagem do Evangelho, eu não analiso o Evangelho no ponto de vista de nós encarnados. Eu procuro, embora tenha consciência de que não vou conseguir, eu procuro entender o que Jesus quis dizer do ponto de vista do mundo espiritual, que é onde ele atuou em tudo o que ele fez na Terra. Ele atuou agindo sempre no mundo espiritual, mas só que nós, a cultura, a natureza humana, sempre analisa e enxerga o Evangelho no ponto de vista do encarnado. É por isso que ainda estamos bem atrasados na nossa evolução, porque isso já tem 2000 anos e muito pouco se evoluiu espiritualmente no mundo. Há uns anos atrás, a espiritualidade até chamou a atenção, uma mensagem que nos foi divulgada, que diz o seguinte: o homem sempre sai da água, sempre, várias vezes sai da água, mas toda vez que sai da água, acaba se sujando na lama. Então, para quem quer entender, sabe que toda vez que sai da água, sai limpo, mas quando chega na terra, se suja novamente. E para se limpar, tem que tornar a voltar para a água. Isso nos fez entender que são as reencarnações. Reencarna, faz um monte de bobagem, um monte de besteira, sempre conduzido pelos desejos e as vontades de encarnado. E que geralmente são todas elas: ganância, maldade, inveja, ciúme, incompreensão. Resumindo, a ignorância do encarnado, a ignorância humana. Aí desencarna, passa quase 1000 anos no submundo, sofrendo os efeitos das suas próprias ações, sofrendo dos seus mesmos desejos, porque ele está em um mundo de ignorantes. Por algum motivo, ele é resgatado, tem a oportunidade de reencarnar, reencarna limpo, mas é novamente conduzido pelas fraquezas humanas. Desencarna de novo e vai para o mesmo lugar. Não evolui nunca. Mas tudo isso por falta de uma luz. Ou então, quando ele teve a luz, ele a colocou debaixo de um cesto. Não fez um bom uso dela. Não demonstrou ali a sua capacidade de, pelo menos, guiar alguém. Isso, meus irmãos, é o que impede a evolução de muitos. E agora nós temos a oportunidade de expandir de toda a luz que nós deixamos abafada durante todo este tempo. Agora nós temos a oportunidade
de expandi-la e iluminar o máximo, um número muito grande de filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, que estão ou estiveram perdidos como nós estávamos. Sempre falamos, temos aí a grande oportunidade da nossa existência espiritual, evoluirmos os nossos espíritos, mas isso depende da dedicação, do empenho, da postura moral, da honestidade em ser, de fato, um cristão. A doutrina nos garante toda condição para evoluir, mas não garante a evolução de ninguém, porque isso vai depender de cada um de maneira individualizada. Temos tudo, mas se não fizermos nada com o que temos, no final das contas, não temos nada.